Pronto. Eu vou ler na Bíblia Pregadora. Ela é Almeida Revista Corrigida, Atos dos Apóstolos 12. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo isso, que isso agradara aos judeus, continuou. Mandou prender a Pedro, que era os dia, que era o dia dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregou a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 espadas, os, os que guardava diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos da cadeia. 8. E disseram-lhe o anjo: Cinde-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe: Mas lança as costas a tua capa e segue-me. 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passara pela primeira e pela segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abria por a mesma, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. 11. E Pedro, tornando-se em si, agora sei verdadeiramente que o Senhor me enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes, e que todo o povo judeu esperava. 12. Considerando nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que sobreveio, de sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. 13. Batendo na porta do pátio, uma menina de nome Rod saiu para escutar. 14. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que era Pedro que estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de si? Mas ela afirmava que era sim, e dizia: É o anjo. 16. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. 17. Acenando-lhe, e ele com a mão para que se calasse, e contou-lhes como o anjo o tirara da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. 18. E sendo já dia, não houve, e sendo já dia, houve pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. 19. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição entre os guardas, mandou-o justiçar e partindo para a Judéia, para Cesareia, ficou ali. 20. E ele estava irritado com os de Tiro e os de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo a ter com ele e obtendo a amizade de Plasdo, era camarasta do rei.
pediram paz. Portanto, o país se abastecia do país do rei. 21. E no mesmo dia designado, vestindo Herodes de vestes reais, estava sentado num tribunal. Eles dirigiram a palavra. 22. E o povo exclamava: a voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. 24. E a palavra de Deus descia e se multiplicava. 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, e havendo também consigo João, tinha sobrenome Marcos. Bom, bom, a gente vê que esse capítulo é bem dramático, né? Três Bem, situações aí que parece caso de novela. Mas a gente vê aí que esse período, né, que tá, e é o último período sob a liderança de Pedro, porque no capítulo 13, né, já começa aí a questão das viagens missionárias de Barnabé e de Paulo, né? E a gente vê aí que começa a se iniciar essa perseguição, né, na igreja por Agripa I. E, né, e quem foi Agripa I, né? Ele governou na Judéia, de 41 até 44, né? Isso é interessante. Agripa ele cresceu em Roma, então ele tinha alguns conchavos com o imperador Calígula e Cláudio. Por isso foi lhe dado, né, essa região para ele governar, né? Agripa I, ele era neto de Herodes, aquele que mandou matar as crianças, né? E ele era primo de Herodes Antipas, aquele que mandou decapitar João. Então, quer dizer que esse Herodes aí era uma pessoa muito, muito fina, né? E muito assim, gostava de liderar através da força, né? A família toda gostava de liderar dessa força, né? E, e esse Herodes, ele queria firmar a sua popularidade lá naquela região, e para fazer isso, ele começou a fazer o quê? Começou a apoiar, né, a classe dos fariseus dos religiosos que existia nessa época, né? Porque ele queria se manter no poder em relação à igreja que estava surgindo. E como forma de se manter ao poder, né, ele captura Tiago e Pedro, né? No primeiro momento, ele manda matar Tiago e manda prender Pedro, né? E tudo isso aí aconteceu dias antes da Páscoa, né? É muito interessante saber isso. Então, a gente vai ver três acontecimentos principais: o martírio de Tiago e Pedro, né? A libertação milagrosa de Pedro e o orgulho e morte de Herodes, né? Que vai finalizar esse período aí. Vamos falar um pouquinho aí sobre a soberania de Deus nessa questão do martírio de Tiago, né? De Pedro, martírio de Tiago e a prisão de Pedro. O que que vocês podem falar desse texto? O que que eles apresentam para você? Por que Deus permitiu que um morresse e o outro fosse preso? Tem alguma? Deus não podia salvar também Tiago, né? Podia também mandar Tiago para fazer com que Herodes mandasse Tiago também para a prisão. E por que Tiago, né, que acompanhava, que eram os discípulos de Jesus, ele foi preso nessa situação? Alguém poderia falar alguma coisa? Tem uma, não sei se é não sei se é uma justificativa humana, né? Mas esse Tiago que está morrendo aí é o Tiago, irmão de João, o apóstolo, Isso. né? E lembra que os dois falaram para Jesus, para uma mãe pediu para um sentar de um lado, outro sentar do outro quando fosse para o reino, e Jesus pergunta para eles: vocês podem beber do cálice que eu bebo? E eles falaram: podemos, estamos dentro, né? É. E então a morte desse Tiago foi uma morte complicada, assim como a de Cristo, né? Um cálice
um cálice amargo, né, também. É, é. Mas aí, se você pensar, João fez a mesma coisa e João morreu velhinho na cama, né? Então, Isso. então eu não concordo muito, mas algumas pessoas usam essa questão para dizer aí que isso foi o próprio Tiago que solicitou, né? Porque ele queria ter É, honra. E de alguma forma ele morre por causa do evangelho. E isso é uma honra para ele, é. né? A Não é que ele princípio, né? fez errado e agora Deus puniu. Não, ele Hum. morreu por causa do evangelho e a morte dele também testemunhou, como a morte dos mártires do primeiro Isso. século testemunharam para nós sobre a fé, né, que eles tinham, né? Porque uma das coisas, por exemplo, que os historiadores falam muito é quem é que, que assumiria uma verdade como verdade para não ganhar nada e só perder, inclusive, a vida. Então, aquilo para ele, de fato, era verdade, né? Isso é uma das testemunhas. Então, Tiago foi esse mártir, né? Mas aí eu só devaneei aqui, né? Não Não, respondi. não, mas eu também estava, quando eu estava pesquisando, né, eu também vi muitos escritos falando sobre isso, né, sobre o cumprimento de algo que Jesus tinha falado para ele no início, né, quando ele foi questionado sobre isso. Mas a gente vê aí que a libertação, o martírio, não dependeu aí da fé do cristão de ser maior ou menor, mas dependeu aí da soberania de Deus em traçar, em continuar traçando os planos para o crescimento da igreja, né? Então, a igreja não depende de homens específicos, mas para Pedro, né? Jesus já tinha falado para Pedro, né? Que Pedro iria apacentar as ovelhas e ele iria morrer com tempos, né? Com mais tempo, ia demorar ainda para ele cumprir aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então, tudo está embaixo da soberania, não é porque um era melhor do que o outro, mas tudo estava dentro da soberania de Deus e dos planos que Deus tinha traçado para cada um deles neste momento, né? Eu achei interessante também quando eu vi isso, essa tentativa de explicar. Então, Deus tem propósito diferente para cada pessoa, né? Porque para um acontece uma coisa e para outro não acontece. Porque para um irmão, um irmão faz uma coisa e o outro. Existe tudo aí, eu creio nos planos de Deus traçados desde a eternidade. Como eu falei para vocês, quando Moisés estava lá para atravessar o Mar Vermelho, e foi, o Senhor falou assim: olha, tá tudo, foi tudo traçado, tudo faz parte dos meus planos. Então, se faz parte dos planos de Deus, né? Então as coisas irão se cumprir dentro dos planos de Deus, né? E lembrando que Deus nos dá o livre-arbítrio para tentar, né? Esse dia eu estava conversando com uma irmãzinha na igreja e ela falou assim: eu fico pensando, por que as pessoas, ai, mas Deus me abençoou, mas Deus me abençoou, né? E a pessoa fica lá, quando é que eu vou receber as bênçãos? Deus abençoa fulano e não me abençoou. Eu falei assim, mas você se imaginou quanto tempo essa irmãzinha está esperando essa bênção? Né? Eu falei assim, eu não tinha pensado nisso. Então, às vezes a bênção cai perto da gente, a gente fala, nossa, que legal, mas quando vai receber a minha? Mas calcule o tempo que essa irmãzinha ficou orando, esperando aquela bênção, e você está esperando, né? E não é o seu tempo ainda, mas é o tempo dela, né? De ser abençoada naquele tempo, né? E a gente vê aí que nesse período Edna, aí. eu Oi, posso falar uma coisa sobre isso? pode. No discipulado, a gente está estudando justamente sobre a supremacia de Deus. E uma coisa que é interessante é como a nossa visão, a nossa sociedade moderna é chamada de sociedade da economia da escassez. O que que significa isso? A gente sempre vê o que falta e não o que tem. Né? Então, se você tem o iPhone 17 e lança o 18, então você não tem o 17, você não tem o 18, né? A Hum, visão é daquilo que falta. A visão nossa de que eu quero essa bênção é específica, essa aqui, às vezes me fecha os olhos para ver todas as outras que o Senhor está me concedendo
e eu simplesmente não enxergo aquilo como bênção de Deus, né? Eu, por exemplo, hoje, por exemplo, todas nós acordamos. Todas nós tínhamos um café para beber. Podemos até não ter bebido, eu não bebi, mas tem lá Olha lá, o a Odília café. já bebeu. Eu tô dentro de uma casa protegida, acolhida, eu tenho roupa quente, eu tenho acesso à internet, mas se eu, por exemplo, tivesse esperando uma coisa, eu diria para vocês, eu queria oração por essa coisa, e eu não oraria grata a Deus por todas as outras coisas que Deus proveu, né? Você, por exemplo, você está com o pé sem poder pôr o pé no chão, né? É uma coisa difícil, é difícil. Mas você tem cama, você tem comida, você tem as pessoas que foram aí levar provisão. Se você precisar pedir no iFood, você tem recursos, você tem tudo isso. Só que qual é o foco? Ai, meu Deus, meu pé eu não posso pôr no chão, né? Então, eu acho que essa história da bênção, não é só uma conformação, não, mas essa história da bênção é uma coisa complicada da gente ficar fixado nela, né? Desculpa, era isso. Ah, não, não, foi muito bom mesmo. Né, é que você falou uma coisa interessante. Eu estou aqui, eu não posso andar, mas Deus tem me dado condição de ser abençoada aqui, mesmo impossibilitada de andar. Né, eu tenho acesso aqui à internet, eu estou conversando com as pessoas. Se não pode vir, as pessoas me ligam, estou conversando com as pessoas. Por isso que eu falo, eu não estou doente. O único detalhe é que eu não posso colocar o pé no chão. E Mas posso falar uma coisa em cima disso que a Edith falou, que além da gente só olhar aquilo que está faltando, na verdade, que a gente gostaria, a gente esquece que algumas coisas que estão acontecendo, esquece não, a gente não traz na presença de Deus, quando a gente pede, que algumas coisas que a gente está passando foram escolhas nossas, né? Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, assim, o meu marido está com um problema no dente e caríssimo, assim, a gente está sem convênio de dentista. Aí, ontem, quando ele voltou do como é que fala, do orçamento, ele falou, meu, impossível, não tem como bancar isso, parará, e estava super mal, não sei o quê. E eu fiquei pensando, por que a gente está sem convênio de dentista, né? Em algum momento lá atrás, a gente deixou de pagar por alguma coisa aconteceu e a gente deixou de pagar o convênio que a gente tinha. E a coisa vai indo, e a gente ficou assim. Então, assim, eu fiquei analisando com ele, falei, então, a gente, o valor do convênio, a gente podia ter no orçamento, a gente podia ter pago, a gente podia estar pagando, mas a gente não fez por, sei lá, por que tal. E aí agora a gente se sente super infeliz porque a gente não tem o valor que, né, teria que ter para pagar o tratamento. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, e em outras coisas da vida da gente. Às vezes você toma uma decisão, você deixa de tomar uma decisão e tem a consequência. E aí acha que faltou cuidado, né? Falta, poxa, por que eu estou passando por isso? Estou passando porque eu tomei uma decisão errada. É só para trazer que, às vezes, a gente fica esperando, né, uma ação de Deus, e, na verdade, era uma coisa que você tinha que ter feito. então, a gente vê aí que Pedro, ele vai desempenhar uma, um papel importante para a igreja ainda, né? Mas Tiago, né? A morte de Tiago, ele vai se tornar um testemunho para a realidade que estava acontecendo naquele momento, que era a perseguição da igreja. A igreja continuava sendo perseguida, a igreja estava crescendo, mas a igreja continuava a ser perseguida naquele momento, né? Então, muitos estudiosos eles vão falar que esse capítulo, né,
O foco desse capítulo não é explicar por que morreu ou por que outro salvo, mas era mostrar que nem a perseguição, nem os governantes, eles podem impedir o crescimento da igreja naquela época, né? Independente de ser a gripe, independente de ser qualquer outro acontecimento de que levasse à morte, a igreja continuava crescendo. Eu acho que parece até que era um estopim. Quanto mais as pessoas sofriam, mais as pessoas criam naquilo que estava acontecendo, né? Então a gente vê que aí começa, né, continua dando pontapé naquilo que Deus estava fazendo, começou a fazer com 12, né, e continuava a partir daí, porque as pessoas tinham convicção daquilo que tinha visto e daquilo que cria, né? E a gente vê, eu estava até olhando no outro capítulo, quando Pedro foi perseguido, foi preso, né? Ele foi preso e os próprios líderes religiosos falaram assim, olha, não adianta você prender aqui, não adianta você bater, não adianta você fazer essas coisas, porque se for de Deus, vai crescer. E a gente já está no capítulo 12, isso aí foi no capítulo 5. E a gente está no capítulo 12 e a igreja continua a crescer, mesmo através da perseguição, né? Alguém quer falar alguma coisa dessa parte? A gente... Antes que passe dessa primeira sessão aqui dos versículos, a hora que a Odília estava lendo, gritou uma coisa aqui no meu ouvido. Começa, né? O rei prendeu com a intenção de matar, de maltratar, mandou matar, se encheu de orgulho que estava vendo que estava dando certo, prendeu Pedro, só barbaridade, lançou no cárcere, entregou para ser guardado, tal. Aí ela continuou lendo. Cadê? Vou chegar onde ela leu. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja murmurava, mas a igreja falava, Senhor, o senhor não está vendo a desgrama que está acontecendo? Irmãos, esse mundo está perdido? Não, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Não tem como isso aqui passar batido, porque assim, aconteceu tanta barbaridade, mas o nosso papel, orar intensamente. A gente está vivendo tempos de absurdos, né? Política, social, econômica, abusos de todas as formas. Estamos vivendo o fim dos tempos, como a gente diz todo dia, e não são sinais mesmo, é verdade. Estamos no fim dos tempos. Mas a igreja ora intensamente. A gente não pode sair desse lugar, gente. Nem tem... Está nos primeiros versículos, não era tema da nossa conversa, mas eu fiquei abalada pelo mas a igreja orava. O alerta para mim, desperta. Não tem que ficar chorando e se lamentando, ou será que Deus perdeu a mão? Porque depois que a igreja orou, se seguiram uma série de acontecimentos absurdamente impossíveis para seres humanos. Aí começaram os propósitos de Deus serem cumpridos para dar-lhe glória. Então, quando você fez a pergunta lá, por quê? Eu falei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, vou falar para a Edna que eu não sei, mas assim que eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus. Que meu espírito de porco, ele sem cessar. Você me conhece, né? Mas aí eu vi essa sequência. Mas a igreja orou intensamente e viu os milagres, o poder de Deus. Então é para isso, para a gente ver o poder de Deus. Se for a última vez que a gente vê, a gente vai ver simplesmente do céu descendo em nuvens o nosso Deus maravilhoso, glorioso, majestoso. Se não for a última vez, nós vamos ver outros milagres aqui na Terra. Amém. Amém. E a gente vê aí quando a igreja orava, em toda aquela situação fervorosa, né? Eu estava aqui conversando, veio uma pessoa me visitar e ela falava desse jeito assim para mim, Edna, tá tudo muito complicado. E ela começou a dar nome aos bois, né? Eu falei assim, amada,
não é por você muito falar que a coisa vai resolver, né? O importante de toda a situação que a gente está vivendo é orar por aquela pessoa. Você já orou por aquela pessoa que você fala que está cega, que está... Você já orou? Ela leva a minha cara e fala assim, não, nunca orei. Eu falei assim, então, antes de questionar o posicionamento dela em relação a toda a sua situação, ora por ela, para que Deus fale o coração dela daquilo que está acontecendo, daquilo que ela está defendendo, né? Assim, Angela, é uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, é orar por essa pessoa, porque a gente fica envolvida nas coisas que a gente está vendo, que está saltando aos olhos, mas a gente esquece do poder da oração em fazer a diferença naquela pessoa, né? E ela falou assim, não, vou mudar a minha concepção agora, em vez de ficar, né, exaltando essa situação, vou começar a orar. Você ora, porque Deus vai fazer a ação naquela pessoa no tempo certo, e ela vai conseguir ver o que está acontecendo com os olhos de Deus, né? A gente Edith, fez, a gente fez uma campanha lá na igreja de 7 sextas-feiras de oração. E uma das sextas-feiras era orar pelos seus inimigos. Aí eu falei assim: vocês têm que trazer. E a gente vai orar pelos nossos inimigos. Aí pensa. Assim, a gente vai trazer os nomezinhos dos nossos, das pessoas que a gente tem, aqueles atritos, né? E a gente vai interceder por eles, cada um. Mas que difícil é orar pelos nossos inimigos. Até dizer os nomes. Olha, como é difícil a gente falar os nomezinhos. Você começa a falar, eu falei assim, Jesus, tem misericórdia, né? Falei assim, é fácil a gente orar pelas pessoas que a gente ama, mas pelas aquelas que nos magoaram, que nos machucaram. É tão difícil que eu falei assim, eu acho que foi... A oração era 1 hora de oração. Eu falei assim, acho que foi a oração mais difícil que eu já fiz, foi essa de orar pelos inimigos. Eu pensei numa coisa aqui quando a Esther estava falando. Se a gente pensar em Atos sempre, qual é a posição da igreja? Pensando que nós somos igreja, então, para a gente saber nossa posição, né? Esse orar fervorosamente, ele me tira dessa condição de julgador. Por que Deus fez isso? Por que Deus, eu sou justo se fez isso dessa forma ou daquela? E me coloca num lugar de adorador. Eu adoro a Deus pela vida do Tiago, que morreu e honrou o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de Pedro, que foi liberto e continuou o ministério para a honra ao Senhor, né? Essa posição de adorador na oração é inerente ao papel de quem ora, né? É natural para quem ora. É justamente quando falta oração na minha vida é que eu começo a questionar, por quê, né? é interessante aí que a gente vê, a igreja orava fervorosamente. Quando a igreja orava, Deus agia, né? Pedro dormia, e dormia porque ele estava tranquilo, porque ele sabia quem ele era diante daquilo que Jesus tinha falado para ele, ele sabia quem ele era, né? Talvez porque Jesus tenha falado que ele ia morrer com mais idade, mas ele acreditava nos planos de Deus. É, Deus mandou o escape para Pedro. Enquanto Pedro dormia, Pedro pensou que fosse uma visão, mas era Deus enviando o anjo para tirar daquela situação, né, de prisão, e foi uma saída espetacular, né? Porque o anjo andava para travar o sentinela, quebrou as correntes. Gente, eu li isso aqui acho que umas trocentas vezes, né? Parece aqueles filmes de, né? Quebrou as correntes, todo mundo dormia, ninguém via, ele ia atravessando. De repente ele chega no portão de ferro. O portão de ferro tem cadeado. Aquele portão no automático abriu. E o anjo na frente, Pedro, quando ele chegou na rua, ele falou assim: caramba, não era sonho, era verdade o que estava acontecendo comigo. Era verdade, né? E quando ele chegou lá na casa de Maria,
né? E ele bateu aqueles homens que estavam orando fervorosamente por Pedro, que estava preso, que podia ser morto, que nem Tiago. Aqueles homens que estavam ali, o que eles fizeram? Eles duvidaram. Eles duvidaram daquilo que Deus tinha feito na vida de Pedro, que eles estavam orando para que acontecesse, né? Porque quando a gente ora, Deus age. E age de forma esplêndida na nossa vida, a gente não vê. Aí quando Deus abençoa, a gente fala assim, nossa, mas eu não orei. Eu não orei crendo que aquilo ia acontecer. E quando Deus abençoou, eu falei assim, gente, mas era isso, né? Aconteceu da forma que a gente estava orando, porque vem a questão, será que eu orei com muita fé? Será que eu estou orando com muita fé? Eles estavam orando fervorosamente, mas quando o milagre acontece, o que acontece? Eles duvidam daquilo que eles estavam pedindo, né? Não acreditavam. Mas ele falou, não, deve ser um anjo. Não, não é Pedro, não. Pedro está à porta. A menina gritando, Pedro está na porta. Que ela ficou tão entusiasmada, Pedro está na porta. Vem, vem. Não, não é Pedro, não. Pedro está preso. Está lá com 16 guardas, né? 24 horas por dia, né? 16 soldados romanos presos. Ele não vai fazer isso, não. Não vai estar aqui. Né? Deve ter um anjo de Pedro aí que veio aí, você está confundindo, né? Até que eles chegam lá, abrem a porta e vê que realmente Deus tinha atendido a oração, né? Deus sabia que ia acontecer. Pedro iria ser liberto, mas Deus, assim, eu ouvi a sua oração naquele momento. É mais ou menos o que eu falei no começo, né? É, Às vezes a coisa está acontecendo na nossa cara e a gente não enxerga é, as bênçãos que Deus está derramando, né? Só uma coisinha que eu pensei e esqueci de falar. Esse tempo aqui tinha mais ou menos uns 20 anos já que Jesus tinha ido para o céu. Não, não é tão. Não é, Jesus não tinha ido e faz tipo, isso aqui é um ano depois, uma semana depois, é mais ou menos uns 20 anos depois, né? Então, Tiago, por exemplo, viveu durante mais ou menos uns 20 anos para daí é. morrer. E trabalhou durante esse tempo. Se a gente vê que E, Antipas ele governou 40 anos depois de Cristo, né? então, E isso aí estava no final, porque depois ele morreu, né? Porque quis ser Deus, né? E ele recebeu as consequências disso, tinha mais ou menos 20 anos mesmo. Então, Tiago é, já tinha trabalhado há muito tempo na questão do crescimento da igreja, né? E a gente vê aí que Pedro chegou na casa de Maria, né? Eu fui pesquisar quem era Maria, né? Maria era uma mulher que foi chamada, que creu no Senhor, e na casa dela as pessoas se reuniam, mesmo em meio à perseguição, né? As portas dela estavam abertas, né? Para anunciar, para as pessoas estarem ali orando, né? Então, eu vejo assim a falta de temor de Maria com relação à perseguição política, mas a fé, né, dela que ela tinha em relação àquilo que Deus estava fazendo naquele momento, através do crescimento da igreja, né? E o importante que eu vejo aqui, o testemunho que Maria deu para o filho dela. Quem foi João Marcos, né? Depois disso, João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, e João Marcos foi aquele que acompanhou Paulo e Barnabé, né? Então, a importância do testemunho dessa mulher enquanto abria a casa para que o evangelho continuasse a crescer naquela situação de perseguição, né? Isso eu achei muito importante quando eu estava dando uma olhada. Mas a gente vê aí que quando amanhece, né, vão lá investigar e eles veem que Pedro não está ali, né? Houve uma falha na segurança e quem estava fazendo segurança morre. Mas a gente vê aí uma questão política, né? Herodes Antipas querendo uma promoção política entre os judeus, que ele julgava ser o grupo mais forte, né? E uma questão religiosa que estava acontecendo, em que a igreja estava se desenvolvendo a partir de todas as situações perigosas
que começava a acontecer na igreja de Jerusalém, né? Isso é muito importante. Então, existia o confronto entre o reino de Deus e o reino do mundo, né? O texto ele vai estabelecer esse poder político terreno através de Herodes, que mandava matar, mandava perseguir, que queria que o nome dele fosse firmado, e a gente vê o poder espiritual, em que a igreja, naquele momento, ajoelhava e orava, e Deus agia, né, de forma sobrenatural em toda aquela situação que está acontecendo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho aqui Aí, algumas, alguns apontamentos, né, aqui nessa Bíblia sobre essa passagem, e é interessante assim que a Maria, né, que aparece aqui, ela provavelmente fosse uma viúva, porque não fala do marido, fala do filho. Ela provavelmente era uma mulher de posses, porque fala aqui que a sua serva, né, Rode, Herodes. criada, veio ao portão. E não fala assim que ocasionalmente eles estavam reunidos ali, mas dá a entender que existia uma igreja caseira ali naquela casa, né? Porque eles se reuniam como estavam sendo perseguidos, né? Onde eles conseguiam se reunir, né? Então, é bem interessante assim que eles estavam reunidos em oração, né? Buscando que o Senhor livrasse a todos, e o Senhor agiu como ele quis. A Tiago, ele levou, a Pedro, ele libertou, né? A Herodes, ele trucidou, né? Então a gente é o que a gente falou, né? A gente também tem estudado aqui o livro de Hebreus, então entender essa supremacia, né? Essa soberania de Deus, que a bênção, ela não é só aquilo que a gente pede, a bênção é aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque se nós não somos desse mundo, nós entendemos que para Tiago, Deus levá-lo também foi uma bênção, mesmo que tenha sido dessa forma, né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo maligno, as pessoas estão aqui para nos perseguir, mas a vida de Tiago estava nas mãos do Senhor, como a vida de Pedro estava nas mãos do Senhor. Agora, o papel da igreja, eles estavam cumprindo, que era congregar em oração, né? Esperando desde o versículo 5, né? Que a gente viu que eles oravam, que a Odília falou, e o versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, quer dizer, ele sabia que na casa de Maria os irmãos estavam reunidos. Aí a gente vê a importância da gente congregar, onde muitas pessoas estavam, na minha tradução fala, congregadas e orando, né? E aqui o sentido do congregar, né, que está lá no Hebreus 10, 25, é muito mais do que ajuntar, é estar reunidos com um propósito. E ali eles estavam reunidos com um propósito, e o propósito era amar ao Senhor. E o que a gente vê hoje é que a igreja também está dispersa, que muitos também estão dispersos, e que o crente disperso ele é presa fácil, né? Ah, mas eu não, eu tô cansado, eu não vou na reunião. Ah, eu tô cansado, eu não vou no discipulado. Ah, eu tô cansado, eu não vou na oração. Ah, eu tô cansado. Eu posso congregar de várias formas, gente. Até orei aqui, nós estamos congregadas aqui nessa manhã, juntas, com um propósito. Gente, eu preguei isso domingo no culto. Então eu tô com essa palavra congregada aqui na minha cabeça, assim, eu preguei exatamente essa passagem de Hebreus, né? E aí isso aqui é uma exortação para nós, um encorajamento. Exortar é encorajar, nós nos encorajando aqui, para que nós estejamos reunidas e congregadas onde o Senhor nos chamou para estar. Nesse dia, nessa hora, nós estamos aqui. Isso aqui é bênção, é encorajamento. Quem está cansada vai sair renovada. Isso é bênção. A gente fica muito ligado nessa coisa de que bênção é vir, aquilo, material. Gente, eles estavam ali esperando o que Deus ia fazer. Deus levou Tiago e trouxe Pedro de volta. Então, e a igreja prosseguiu. Alguns vão ficar, como a Odília falou aqui hoje, ela passou por lutos. Alguns vão ficar, mas que fiquem no Senhor e não retrocedam na fé. Então, aqui eles estavam num momento em que muitos com certeza retrocederam na fé, porque estavam sendo perseguidos, porque não é fácil ser perseguido. Sua família pode ser morta, né? Então, você vê que depois aparece o outro Tiago aqui, Pedro vai para um outro lugar,
ele não volta, né, para a prisão, como o Paulo lá depois volta, o carcereiro e tudo mais, e o carcereiro converte, a família inteira se converte. Então, eu acho que isso aqui é esplêndido, entender que a igreja, quando se reúne, quando se congrega com um propósito, Deus vai cumprir o propósito dele. Amém. Posso falar uma coisa? Esses dias eu estava pensando sobre Jacó, sabe? E Jacó não recebeu a bênção de Isaac, né? O que era a bênção? A gente pode pensar assim, a bênção era a herança, né? Porque o que recebia a bênção recebia a herança dobrada, não era isso? Só que quando Jacó sai da casa, ele sai sem um tostão. É. Quem é que fica com toda a herança? Esaú. É Esaú que fica com toda a herança. Então, o que é de fato a bênção, né? Eu fiquei pensando sobre isso e cheguei à conclusão aqui sozinha que a bênção é a presença de Deus, porque, porque Deus acompanhou Jacó por todo o caminho, tudo que Jacó fazia, com a presença do Senhor, ele encontrava graça. Deus E ele foi multiplicava. tratado. E ele foi Tanto tratado. quando ele volta, Saul tá com a herança toda do pai lá. Mas era tanta coisa que ele traz de volta que a terra não dá para os dois viverem juntos. E aí Esaú, entendendo essa ação de Deus, fala: não, eu vou para outra terra, porque essa terra aqui foi prometida para quem ia dar continuidade do nosso pai, né? Então, eu cheguei à conclusão que é isso. A bênção não é. Porque, olha, vamos supor que Deus vai. Eu tenho certeza que Deus vai providenciar um jeito do Oswaldo, do marido da Mara, arrumar o dente lá. E ele vai ficar com Amém, esse dente amém. É isso. abençoado lá e arrumado. Sabe o que vai acontecer? Talvez o Oswaldo vá dar esse testemunho dele ali uma vez, olha como o Senhor me abençoou tal, mas depois que passar a dor, ele talvez não faça o plano de saúde dentário e ele É, também esquece do dente, e aí quando faltar outra coisa, ele vai falar da outra coisa que faltou. Porque quantas vezes Deus já nos socorreu? Por isso que lembra que o João gostava, Mara, do o hino Conta as Bênçãos, né? Conte aham. as quantas são. Por quê? Porque quantas vezes a gente pegar e contar quantas bênçãos Deus já nos deu, e aí a gente pega o que está com problema hoje e foca naquele de hoje, né? Exatamente. Adriana ia falar? Adriana? Bom dia, tudo bem? Hum. Quando a gente volta, né, aqui para Atos, a gente vê dois elementos essenciais, né? O ensinamento de Cristo e a oração. Eu acho que, como a Angélica falou, a gente está se desviando, né? Que a gente vai olhar, a gente está com sabor crente, né? Não tá mais na, na essência mesmo, que é a palavra. E a gente, às vezes, vai incrementando tantas coisas na caminhada. E é por isso que hoje nós temos essa visão assim de que a bênção ela é materializável. Era coisa mesmo. Tá fazendo. Esse pensamento de vitória, 100% vitória. E quando a gente olha para Atos, a gente não vê isso. Qual é a vitória? Eu alcançar uma vida que realmente me leva à eternidade. Eu acho que a gente perdeu o foco da eternidade, né? Nossos olhos estão sempre voltados aqui, na caneta. Eu quero, como a Edith falou, né? O que me falta, não aquilo que eu já tenho. Amém, amém, né? E quando Pedro sai, termina essa situação miraculosa, né? E nem mesmo quem estava orando acreditava. Que ele fala? Ele falou assim: olha, o Senhor me tirou da prisão, eu estou aqui na frente de vocês, dando um testemunho. Agora vocês vão lá e conta para Tiago. Conta para Tiago e os outros irmãos, e eu vou embora, né? E ele foi embora, né? E passou toda aquela situação para que aquela situação ela fosse transmitida a outras pessoas da forma com que Deus agiu na vida dele,
E ele foi trabalhar em outro lugar e a notícia começou a correr por aquela situação, né? E eu acho interessante ali que Herodes continuou a procurar, né? Gente, Jerusalém não é era tão grande nessa época, né? Que Herodes continuou a procurar com soldados e não viu mais Pedro. Pedro desapareceu no meio de toda aquela situação, no meio do crescimento da igreja, né? Pedro continuou fazendo o trabalho. E a gente não ouve muito falar a partir disso aqui sobre a questão de Pedro, né? E a gente vem aí para a terceira, a última história, né? Quando o rei Herodes, né? Ele tinha uns problemas lá com o povo de Sidom e de Tiro, e ele estava tentando reconciliar com o rei, porque para ele queria agir politicamente, né? Queria ter pessoas do seu lado para que ele pudesse mostrar para as pessoas o poder que ele tinha diante daquela. Olha, eu consegui, além de tudo isso que eu já fiz, eu consegui juntar, aliar esse povo aqui, Tiro e Sidom, para mim, né? E a gente fala que ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer isso. Aí, quando ele estava em Cesareia, né? Alguns historiadores, né? Eu estava vendo aqui que um judeu chamado Flávio Joséfo diz que ele usou até uma vestimenta e quando o sol batesse naquela vestimenta, dava um reflexo, né? Que parecia ser um deus realmente, né? E que quando ele começou a falar, além do que a pessoa via diante das vestimentas dele, as vestimentas reais, e quando ele falava com tanta imponência, a pessoa começou a falar, ele é o próprio Deus, né? O problema não era ele ter feito, mas ele não ter dado a honra de toda aquela situação a quem merecia ser honrado, que não era ele, né? Que toda aquela situação estava embaixo da soberania de Deus. E ele aceitou toda aquela honra para ele próprio, né? Esquecendo que toda a honra deveria ser dada a Deus. E foi naquele momento, né, que ele passou por aquela situação que o levou à morte, né? Às vezes a gente, eu acho assim, eu falo para minhas meninas, na liderança dos 55 mais, às vezes, nossa, Sérgio, que culto maravilhoso, que isso, que encontro maravilhoso, que encontro abençoado. Eu, assim, gente, não devemos esquecer que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Porque quando a gente pega a honra para a gente está tirando aquele que merece ser honrado, né? E dessa forma Deus vai abençoar quando a gente reconhece que nós somos somente elementos que Deus usa para o nome dele crescer e ser glorificado entre as pessoas. Para que a gente reconhece que não somos nós, mas que é Deus, né? E quando Herodes afirma isso e ele assume toda essa honra, né? Ele é acometido daquela enfermidade que levou à morte, né? E com isso, né, ele que tentou matar, né, ele acaba morrendo de toda a situação, porque ele não reconheceu a honra que deveria ser dado, ele não ofereceu, lá no 23, ele não ofereceu a glória a Deus, e ele foi comido por vermes e morreu, né? A tentativa de matar as pessoas por aquilo que estava acontecendo, e que ele não reconheceu que fosse Deus que estava à frente, e ele se vangloriou, naquele momento ele sofreu as consequências dos seus próprios atos, né? Deixa eu falar uma Eu coisinha. achei, a minha internet está falhando, gente, talvez vocês não vão entender o que eu vou falar, mas eu achei tão interessante isso, porque em que momento Herodes deu honra a Deus? Não é engraçado, assim, ele citar nesse momento, não, e Herodes não glorificou a Deus, mas ele nunca fez isso. Eu achei isso tão interessante, assim, não era esperado, não era esperado que Herodes reconhecesse a glória de Deus, assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ele nunca reconheceu Deus em momento algum da vida dele. Aí, aqui, nesse momento, eu fiquei pensando, bom, para estar escrito desta forma,
Mara, você está sendo ignorante, que você não está conseguindo entender. Então, estou aqui pedindo ajuda aos universitários, para a Edith, que tem uma certa ligação Mas, aí, mas mas você pode me você explicar percebe, por quê? você, per- você percebe que quando escreve Deus aqui, não escreve Deus com letra maiúscula, mas escreve Deus com Não, letra isso é o que minúscula. os homens. Não, isso é É, o que os homens é. estavam falando. O que eu tô dizendo a sentença de Deus. E porque ele Ah, não deu glória a Deus, ele foi comido por vermes. hum, Mas ele nunca deu, entendeu? Na hum. vida dele inteira, ele nunca deu glória a Deus. É isso que eu estou falando. Eu pessoalmente acho que esse texto ele quer dizer mais assim. Vamos supor, Adolf Hitler, ele se achava mega importante, super poderoso. Ele mandava matar, ele mandava soltar, ele mandava tudo. Mas ele foi comido de quê? De verme. Olha lá, comido de verme, morto, né? Os vermes, como é que Jesus fala? Eu acho interessante aquele versículo, aonde o fogo nunca se apaga e os bichos, os vermes nunca deixam de comer, né? Uhum. Eu acho que a ideia aqui, Mara, não é que Deus esperava que ele desse honra a Deus e que aí Deus não o mataria. A ideia é que esse poder que transforma esses homens que se acham deuses, qual é a sentença para esses homens? Né? É a sentença de todos que pecaram, é a morte. Né? Você vê hoje em dia o Donald Trump, eu faço guerra com esse, não, eu tiro a guerra daquele, eu vou invadir aquele. Ele olha para o mundo como se ele fosse o Todo-Poderoso. Mas daqui a 2 anos ele sai daquele posto que ele ocupa, e o que ele fez de bom? O que cresceu o mundo? No que o mundo foi melhor por causa da autoridade que ele recebeu de Deus, né? Vai ser comido de verme, tá velho lá, acabado, daqui a pouco tá lá, né? O nosso presidente aqui, a Lava Jato me persegue, mas eu saio e ainda volto e faço mais do que eu quero ainda. Tá gaga, a gente tá vendo que tá com 80 anos, já tá senil, né? A ideia aqui eu acho que é muito mais de eu me achar dentro do poder que eu foi concedido pela autoridade de Deus, ao invés de servir o mundo e ser útil para o mundo, eu me engrandeço e realmente parece que eu sou um Deus, né? Acho que é mais nesse sentido do que a expectativa de Deus achar que ele iria, né? Pelo Deixa eu menos é a minha falar. visão, né? Císera, Sabe o que que eu penso, assim, vendo o texto, me recordando? De assuntos que a gente vem falando durante todos esses anos, né? É, sobre a questão de tudo estar ligado ao eterno, né? Aquilo que é eterno. Eu acho que o texto, ele traz muito claro para a gente que tudo que acontece aqui com a gente, que aconteceu com a igreja lá no, no ano 41, e o que está acontecendo agora com a igreja, precisa ser ligado ao eterno, aquilo que é eterno. Enquanto, se algum minuto a gente faz esse desligamento e tenta comparar situações, isso não nos leva ao eterno. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Eu vou tentar, simplificar de uma maneira que eu vivi esse final de semana. Ó, passei na faculdade, eu falei para vocês, né? Top. Segundo semestre, nota excelente, além daquilo que eu esperava. Só teve uma matéria que eu não fui lá grande coisa, mas fui acima da média um pouquinho. Mas eu gosto, eu espero demais de mim, gente. Eu cobro demais de mim. Então eu esperava mais, mas não deu mais. Mas deu para ficar acima da média. E, e aí as coisas acontecendo e eu sempre falando ao Senhor, essa faculdade tem um propósito, essa faculdade tem um propósito, e nunca querendo sair disso que é eterno. De repente, na quarta-feira, chega um convite para mim dessa professora que eu mais tive dificuldade, gente. Mais tive dificuldade. Ela, na realidade, ela é uma coach na área da psicologia e ela trabalha com adolescentes e ela une o coach
com a psicologia, mas de uma forma profunda, para você ter abordagens inteligentes para você tratar o paciente, né? E aí ela falou, Cícera, eu quero te dar um curso. É um curso de 80 horas. Você tem que vir para o local hoje à noite. Isso era 3 horas da tarde, gente. Hoje, 8 horas da noite, e você só vai embora domingo, 8 horas da noite. E eu quero saber se você quer. Assim, ó, pum. E eu falei assim, e agora? O que que eu faço? Particularmente, eu tenho um pouquinho de ranço do coach, porque eu acho que o coach se desvalorizou muito nos últimos tempos. Foi muito banalizado, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, e agora? Faço o quê? Falei com o Manuel, né? Falei, Manuel, o Manuel falou, você ajunta as coisas, vai embora. O que que você tá fazendo aqui? Você já devia estar chegando. Não, vai ver o que que tem. E eu fui, foi muito bom, foi muito bom. E eu fiquei lá o tempo todinho pensando, foi, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui? E eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu nem coordenadora do Desperta Débora eu era, e eu fui assistir um culto na igreja da Teca, que eu não me lembro o nome agora também, deu Batista do Povo, e eu estava, o pastor Marcelo, a Dora, mais um psiquiatra, a Edith, eu e um monte de gente lá. E eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. Eu falei, gente, eu estou no meio de tanta gente importante aqui. Quem é a Cícera na fila do pão, né? E eu comecei a me sentir dessa forma. E esse mesmo sentimento eu tive lá, porque eu sou uma estudante de psicologia segundo semestre. Lá tinha psicólogos, tinha psicopedagogos, tinha um monte de gente. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar aqui? Gente, no final, para vocês entenderem como tudo diz respeito ao aquilo que é eterno. No final do curso, 7 horas da noite, a professora que é responsável virou e falou para mim assim, que me deu o curso, virou e falou assim, gente, tudo que eu faço aqui para ajudar outras pessoas é porque eu creio em Deus e eu creio em Jesus Cristo. Por isso eu faço. Gente, aquilo abriu um negócio assim dentro de mim assim. Essa mulher nunca falou de religião, essa mulher nunca falou quem ela era. Muito pelo contrário, por ser esquerdista, né? Eu falei, ela não vai falar da religião dela nunca, porque ele se fecha. Gente, eu me surpreendi. Quando ela falou isso, gente, veio assim uma força tão grande. Eu falei assim para ela: ah, é? Ó, para quem ficou em silêncio o tempo todo, eu entendi porque eu estava lá. Eu falei: nossa, professora, eu nunca imaginei. Então, mediante a sua fala, eu posso fazer uma oração? Gente, quem termina um curso desse jeito? Eu terminei. E eu falei assim: posso fazer uma oração com todos vocês? Eles posso. Eu falei assim, então só vou pedir uma coisa. Eu oro, e se vocês, no final da minha oração, concordarem, vocês dizem amém. Se vocês não concordarem, não tem problema nenhum. Gente, eu orei que parecia que eu estava no meio de um monte de mãe do Desperta Débora orando, que eu estava ali convivendo há 10 anos. Aí eu vendo o texto, eu pensei assim, olhando e depois ouvindo vocês ler, eu falei assim, gente, a gente não deve ficar comparando aquilo que é terreno com aquilo que é eterno. A comparação, ela não pode existir. Só é eterno. Só é eterno. A igreja é eterna, porque nós estamos baseados naquilo que é eterno. O plano de Deus para Tiago era eterno até aquele momento, e ele foi viver isso que é eterno, e é tão eterno que nós estamos falando até hoje. E para Pedro foi eterno até que também findou. E para João foi eterno até que ficou velhinho. Agora, o que é eterno para nós? Como que nós vamos viver isso que é eterno? Sem nenhuma comparação, sabe? Sem nenhuma. Ai, porque para um foi assim, para outro não é, como diz a Edna. Por que que a bênção nunca chega para mim? Mas a gente está vivendo a bênção, como a Edith disse. Nós estamos vivendo a bênção. E às vezes a gente não percebe. A gente não percebe porque o nosso olhar não está naquilo que é eterno. Isso me chamou muita atenção. E foi só para fechar. E eu, assim, eu não falo. E quando eu falo demais.
Aí. Então, finalizando aí, então a gente viu aí, finalizando que a Císara colocou para a gente sobre essa questão da eternidade, né? Então, nesse texto, nós podemos analisar tudo isso, né? Todas as falas de vocês, mas a gente viu aí o poder da oração, né? A igreja orava constante por Pedro. A igreja ora, nós oramos, né? A gente sabe do poder da oração. A oração, Tiago fala, e Tiago está aqui e fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele viveu isso, essa situação, né? Deus é soberano, né? Tiago é martirizado enquanto Pedro foi liberado. Isso ensina que Deus continua no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus, né? Às vezes eu falo para o pessoal assim, com relação ao recolhimento do meu marido, eu falei assim, muita gente pensa que morte é o fim, mas a morte é o começo de todas as coisas, para quem vai e para quem fica, desde que esteja no Senhor, né? Então, a gente pode tirar lição com relação a essa situação, que para nós, naquele momento, é terrível, mas existe um propósito de Deus para a nossa vida naquele momento, né? E Deus pode agir além das nossas expectativas, né? A expectativa do povo que orava, né, era que Deus agisse na vida de Pedro, mas Deus superou as expectativas. E mesmo estando ali amarrado, preso, com soldados, houve uma superação que ele saiu ileso e foi parar aonde estava o grupo que congregava, como disse a nossa querida Angélica, né? Nada pode impedir os planos de Deus, nada. Nada pode impedir os planos de Deus. Né? Eu sei que eu estou durante um tempo aqui, eu vou ficar aqui, né? Eu já fiz até uma pesquisa, mais ou menos 6 meses a um ano, né? Essa situação do meu pé, mas eu sei que Deus continua agindo de alguma forma. Pessoas estão me ligando, eu estou conversando, e isso não vai impedir a ação de Deus na minha vida, né? De nenhuma forma, mas é o momento que Deus me deu para mim fazer uma reciclagem da minha vida enquanto estou aqui. Eu Fala. acho que é bonito como termina, né? Tudo isso acontecendo, todo esse drama, como a Edna falou no começo, eu achei super legal, esse dramalhão todo nesse capítulo. E aí ele termina no 24 assim, enquanto tudo isso acontecia, né? A palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos, né? Enquanto Trump, enquanto Lula, enquanto Bolsonaro, enquanto crise, enquanto tudo isso, a palavra de Deus continua a se espalhar. Como é que Deus quer, e muitos novos convertidos são agregados à igreja eterna, até que ele venha, né? Amém. Amém. Vamos finalizar com uma oração, então? Já deu o horário aí, né? Passamos 5 minutos, né? Você ora por nós, Mara? Mara? Acho que travou. Não, eu tô com medo, então, não, eu tô com medo da minha internet, gente. Talvez vocês não me escutem, mas eu posso orar, sim. Tá bom? Tá bom. Pode orar pra Tá me gente? ouvindo? Sim, Tamo? Acho que travou. Não ouço você para mim. Aí tá travando. Aí vamos orar, que acho que travou de novo. é, Você não finaliza pra gente, Edith, orando? ora. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é soberano na nossa vida, e reconhecer isso, Senhor, já é a ação da sua soberania sobre nós. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos mostra de forma clara que essa vida é passageira, Senhor Deus, mas que nós ansiamos e nós temos certeza de que nós participaremos com o Senhor e participamos já com o Senhor da vida eterna. E até que a gente seja plenamente restaurado, Pai, pela volta de Jesus Cristo. Nós queremos Aleluia. continuar afirmando o nosso compromisso de nos entregarmos a Ti, de sermos, Senhor Amém. Jesus, meio, instrumentos, Pai, nas Tuas mãos,
para que o teu evangelho Amém. continue a ser pregado e para que aqueles que precisam ser alcançados ainda sejam Amém. alcançados. Abrevia, Senhor Jesus, esse tempo, nos ajude, Senhor Jesus, a proclamar logo, para que logo seja abreviado o tempo de estarmos todos contigo, Pai, eternamente, Pai, num lugar onde não tem lágrima, num lugar onde não tem nem o templo, porque o Senhor vai ser o nosso templo, Pai. Nos Aleluia. ajude, Senhor Jesus, que é a nossa esperança, Pai, é essa. Nos ajude, como a Amém. Cícera disse, a olhar para aquilo que é eterno e não ficar comparando o que é passageiro, Pai. Cuida do nosso coração, nos ajude a congregar assim, como disse a Angélica, de uma maneira integral, Senhor, e Amém. inteira, Pai. Nos ajude Amém, nisso, Senhor. Pai. O Senhor é Em o nome de nosso Deus Jesus. soberano, o nosso Deus glorioso, Amém, maravilhoso, Senhor. o Em Pai nome da de Jesus. eternidade, aquele que trouxe o Aleluia, seu Jesus. Filho e ressuscitou, Senhor Jesus, para que nós alcançássemos também a vida eterna, Pai. Glória te damos, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Louvor, honra e poder sejam exaltados a ti, Senhor Jesus. Cuida do nosso dia, Amém. Senhor. Nos leve em paz para o nosso dia. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. 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 Amém.